E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Luciano Burum e esse é mais um vídeo da sequência de vídeos sobre análise dos programas de pós-graduação em computação do Brasil. No vídeo passado eu tinha feito uma prévia importação dos dados presentes nesse documento. Então a sequência desses vídeos, qual é a ideia? Eu fiz de forma não automática a inserção de novas informações dos programas de pós-graduação. Por exemplo, a latitude, a longitude, um identificador que se refere à cidade daquela universidade e o ano de fundação do programa de pós-graduação. Então aqui a gente tem uma pequena base de dados com essas informações de cada um dos programas de pós-graduação em computação do Brasil. Nós temos então 85 programas de pós-graduação, tá? E esses dados eles foram obtidos diretamente do site Sucupira. Eu confesso que eu não sabia da existência desse site, que tinha essas informações consolidadas dos programas de pós-graduação. Esses dados eles estão para acesso público, então qualquer um pode acessar essas informações dos programas de pós-graduação em computação do Brasil. Inclusive tem algumas informações adicionais aqui sobre cada um dos programas, é só clicar e aí você pode entrar em mais detalhes de cada um desses programas. Então eu fiz a consolidação desses dados em um arquivo aqui, .xlsx, né, uma planilha. E aí a gente tem então os dados das universidades, a área de concentração de cada um dos programas de pós-graduação, os estados brasileiros e uma lista com ID, o nome de cada um dos cursos dos programas de pós-graduação, o nível do programa de pós-graduação, né? No caso, eu criei aqui 4 níveis: mestrado profissional, mestrado acadêmico, doutorado acadêmico e ambos, mestrado e doutorado. Temos também as linhas de pesquisa ou áreas de pesquisa, então foram identificadas aí cerca de 189 linhas de pesquisa distintas nestes 85 programas de pós-graduação, mas muitos deles são muito semelhantes ou apesar de terem nomes distintos, eles possuem o mesmo significado, tá? E a gente tem aqui outras duas planilhas que se referem à ligação entre a área de concentração e a universidade e a linha de pesquisa e a universidade. Além de também ter aqui uma lista com o nome de todas as cidades do Brasil, identificadas aqui por um código do IBGE, seu nome, o ponto geográfico, latitude e longitude, identificador se é a capital do estado e uma referência ao próprio estado. Esses dados de cidade e estado eles estão disponíveis aqui no GitHub do Kelvin, tá? Então eu obtive esses dados aqui. Se vocês tiverem interesse em obter esses dados, vocês podem acessar o GitHub dele aqui, que ele possui aqui em outros formatos também essas informações. Bom, então vamos iniciar então a nossa análise. Tá? Primeiramente aqui eu vou direto ao diretório correto aqui das nossas análises, tá? E aí aqui então eu faço a importação das bibliotecas necessárias. Eu não vou entrar em detalhes para que serve cada uma, mas elas vão permitir que a gente faça essas análises dos dados, tá? Bibliotecas para manipulação de dados de PDF, manipulação de dados, manipulação de strings, leitura de dados de arquivos, manipulação de dados de planilhas, biblioteca para lidar com dados geográficos, ggplot para visualização de dados, paletas de cores com rcolor brewer, virids, gganimate para desenvolver GIFs, né? Enfim, tem muitas bibliotecas aqui que estão sendo utilizadas. Eu posso entrar em mais detalhes se vocês tiverem interesse, é só deixar aí um comentário no vídeo. Bom, então a primeira coisa que eu vou fazer é importar os dados de cada uma daquelas planilhas em uma variável distinta. Cada variável aqui indica o significado dos dados que estão contidos naquela planilha. Então aqui a gente tem alguns argumentos, o separador aqui é a vírgula na maioria das planilhas, a codificação TF8, tá? Exceto aqui no shapefile, que ele tem um formato diferenciado, não é o TF8, é Latin 1, tá? Se você não coloca a codificação correta, as palavras, por exemplo, que possuem acento, elas vão aparecer de uma forma estranha, né, errada, e aí a gente tem que colocar a codificação correta. Muitas vezes a gente não tem como saber previamente, a gente tem que ficar testando para ver qual é
a codificação correta do arquivo antes de importar. Senão vão conter erros nesses volumes de dados. Então aqui eu vou fazer a importação de todos esses conjuntos de dados, tá? E aqui na sequência a gente faz a junção, né, o join, de todas essas informações das universidades brasileiras em relação aos programas de pós-graduação. Então aqui a gente sempre utiliza algum ID com algum outro ID de cada uma das colunas para fazer a junção, né, dos dados de ambos os data frames. Então o argumento aqui à esquerda vai ser relacionado ao primeiro ID e o argumento dentro do left join vai ser relacionado ao segundo ID. Lembrando que esses IDs eles são os nomes das colunas que contêm os IDs, né, que vão fazer a ligação dos dados. Então aqui eu utilizo essa sequência de left join para fazer, né, a integração de todos esses dados em um único data frame. Tá? Então, all data contém todos os nossos dados agora, tá? Da universidade, dos programas de pós-graduação em computação, além das linhas de pesquisa, né? Tópicos de pesquisa, nível do programa de pós-graduação, nome do curso, né? De onde é esse programa de pós-graduação, latitude e longitude, se é capital e assim por diante. Feita a integração dos dados, eu faço a exclusão de algumas colunas. Essas colunas são IDs, que a gente não vai precisar fazer análises mais detalhadas. Aqui eu converto para o formato numérico algumas colunas, como latitude, longitude e a coluna grade, que é a nota da CAPES, para cada um dos programas de pós-graduação, que essa nota vai de 3 até 7, sendo 3 a pior nota e 7 a melhor nota. Então eu vou fazer essa conversão, tá? Aqui eu crio uma variável auxiliar que vai ter justamente essas notas, porque ela vai nos auxiliar depois na geração dos gráficos. Então eu vou utilizar ela também. Aqui na variável fim, a gente utiliza alguns parâmetros para definir o formato do tema do nosso gráfico. Tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui de cada um desses argumentos. Quem tiver mais interessado sobre para que serve o Access Test, Legend Key Size, vocês podem procurar a documentação do ggplot do tema, né, do theme, para ver que tipos de argumentos vocês podem utilizar para customizar o gráfico de vocês, legendas, títulos e tudo mais. Aqui na variável labs eu vou salvar a coordenada xy do gráfico, né? Vai ser longitude na x e na escala y vai ser latitude, e aqui eu coloco a fonte dos dados, né? Fonte, programas de pós-graduação em computação da plataforma Sucupira. Tá? Então eu vou criar também essa variável e aqui por fim eu gero o nosso mapa com os dados dos programas de pós-graduação. Qual é a ideia desse mapa? Primeiro eu vou mostrar o mapa e depois eu vou explicar o funcionamento do código. Aqui a gente tem um mapa de todos os programas de pós-graduação em computação do Brasil, tá? E a gente consegue observar o que nesse mapa? Que a maioria dos programas eles têm a nota mínima, nota 3. Eles estão espalhados aqui no Brasil. A gente consegue também observar uma grande concentração dos programas de pós-graduação na região sul e principalmente na região sudeste. Na região sudeste é onde tem a maior concentração dos programas de pós-graduação em computação do Brasil. Além de concentrar também a maioria dos programas com um conceito mais alto, que é o conceito 7. Né? A gente consegue observar também que na região norte e centro-oeste do Brasil, poucos estados possuem um programa de pós-graduação em computação. Considerando aqui o estado, por exemplo, do Amazonas, ele só tem um programa de pós-graduação e é um dos maiores, ou se não o maior estado brasileiro. Né? Então isso é uma situação preocupante. Né? Rondônia e Roraima não têm programas de pós-graduação em computação. Né? Mato Grosso também não teria aqui um programa de pós-graduação em computação, Tocantins. Então a gente consegue observar uma grande concentração nas regiões sul e sudeste. Então, como eu gerei esse gráfico? Utilizei ggplot, né? GeoPolygon para gerar os polígonos. Né? Os polígonos eles estão na variável shapeBrasil que a gente importou aqui do shapefile. Né? Aqui a gente utiliza na escala x a longitude e y a latitude. Né? Aqui a gente faz o preenchimento do gráfico com a cor branca. A gente pode mudar esse argumento para outra cor. Aqui seria a largura da espessura da linha do shapefile e aqui a cor da linha, no caso cor preta. GeoPoint é os pontos, são os pontos que a gente quer plotar no mapa, né? Então os pontos eles estão no nosso dataframe AllData. Só que a gente não quer plotar todos os pontos desse dataframe. Por quê? Porque se a gente observar aqui o ID, a gente tem IDs repetidos para uma mesma universidade.
Na verdade, o que eu quero plotar no mapa é um ponto para cada universidade. Então eu tenho que imprimir apenas um ID para cada universidade. Então não posso ter IDs repetidos nesse data frame. Então eu utilizo aqui o comando duplicated e como argumento aqui o data frame na coluna ID para identificar os dados que estão repetidos, mas eu utilizo o símbolo de exclamação para dizer que eu não quero dados duplicados para a coluna ID do data frame all data. Tudo isso vai ser um filtro para as linhas do nosso data frame all data. Eu poderia ter colocado aqui um outro comando chamado unique, né, para pegar apenas os IDs únicos do data frame all data. Então são duas formas diferentes de utilizar, né, de fazer essa função de pegar dados únicos em relação a uma coluna do data frame. E aqui no campo colunas eu quero todas as colunas, no caso. Então aqui eu utilizo longitude para a escala x e para a escala y latitude. E o tamanho e a cor do ponto vai ser de acordo com a nota da CAPES, né, a coluna grade. Então quanto maior o conceito, maior o tamanho do shape. Quanto maior o tamanho, ou melhor, para cada tamanho, eu vou ter uma cor para esse ponto plotado. E aqui o argumento alpha, ele vai ser de acordo com a nota da CAPES. Só que quanto maior a nota, maior vai ser a transparência do ponto. Porque eu posso ter um ponto que é muito grande e pode ocorrer que um ponto esteja embaixo desse ponto grande e ele seja de um conceito menor. Então, para permitir a visualização da maioria dos pontos, inclusive aqueles que estão muito próximos de pontos muito grandes, né, a gente utiliza um argumento aqui de transparência customizado. Bom, aqui é para a gente definir a escala de cores, né? Eu dou um nome aqui, no caso ele é utilizado na legenda, conceito. Esses scale size contínuos também é a mesma coisa, só que para o tamanho do shape, né? Também eu dou um nome conceito. E aí aqui eu utilizo o mesmo conjunto de dados para os breaks. No caso é o que eu quero plotar nesse gráfico. Eu quero plotar o conteúdo desta variável, que justamente é as notas dos programas de pós-graduação, que vão de 3 até 7. O argumento CoordMap, ele serve para setar uma projeção no nosso mapa. Se a gente não utilizar esse argumento, o mapa ele vai ser projetado de acordo com as escalas da latitude e da longitude. Então, num plano bidimensional, esse mapa vai ficar totalmente distorcido se a gente não utilizar o CoordMap. O CoordMap ele seta por padrão a projeção de Mercator, que é a projeção aí mais, não digo que é a mais utilizada, mas é uma das que é utilizada na projeção de mapas em planos bidimensionais. Guides é para exibir as legendas, e aí eu defino aqui que legenda eu quero exibir, qual legenda eu não quero exibir. Então a legenda da transparência eu não quero exibir, então eu seto como false. E a legenda da cor eu coloco aqui Guide Legend para exibir a legenda das cores. E aqui eu acrescento a esse gráfico também, né, as coordenadas que eu defini anteriormente, né, as legendas para o gráfico e o tema. Bom, e assim foi gerado esse primeiro gráfico. O segundo gráfico ele não vai ser um gráfico, ele vai ser uma GIF animada, tá? Os argumentos são praticamente os mesmos da imagem anterior, tá? Shadow mark aqui, past igual a true, quer dizer que a cada imagem gerada na GIF ele vai manter os pontos dessa imagem, tá? E o argumento que vai definir quantas imagens eu quero é o ano do data frame. Então, de acordo com o número de anos distintos a gente tem no nosso data frame, ele vai exibir uma figura para cada ano. E para cada ano ele vai exibir os dados relacionados àquele ano. Nesse caso, o surgimento dos programas de pós-graduação em computação do Brasil. E aqui eu utilizo, né, eu faço um arredondamento do ano, de cada ano que passar eu vou mudar o título da minha imagem, né, que vai ser uma GIF. Então eu vou rodar esse trecho de código e aí ele vai demorar um pouquinho para gerar esse gráfico, tá? Então eu vou pular para o final para a gente visualizar o resultado. Bom, pessoal, então a imagem aqui foi gerada, tá? Então como resultado a gente tem essa GIF, que ela começa ali em 1969, se não me engano, e ela começa a gerar aqui os pontos conforme avançam os anos, né? Mostrando o surgimento dos programas de pós-graduação em computação no Brasil. E a gente consegue observar que sul e sudeste, né, eles começam a ter uma explosão de programas ao redor de 2010, ó. Então
Então a gente consegue observar que Sul e Sudeste, né, se destacam muito aí no volume de programas, né, de pós-graduação em computação. Então essa informação também até pode ser utilizada para políticas públicas de incentivo de criação de programas de pós-graduação em regiões onde não tem esses programas. Imagina alguém que estuda aqui no Amazonas e quer fazer uma pós-graduação em uma área que não tem aqui na Universidade do Amazonas, na Federal do Amazonas. Então essa pessoa vai ter que se deslocar para o Sudeste ou para o Sul ou para o Nordeste para poder fazer esse programa de pós-graduação. E muito provavelmente essa pessoa pode acabar ficando na região onde ela está e acabar desenvolvendo outra região que não a dela própria, né? Então seria interessante implementar mais programas de pós-graduação nessas regiões em branco aqui do nosso país, né? Regiões aqui que carecem de programas de pós-graduação em computação. Então essas informações são bem interessantes, né? Dados esses grandes volumes de informações que foram coletados. Então, para estudantes que estão mais curiosos em saber, né, algo mais específico sobre os programas de pós-graduação, por exemplo, aqui nesse mapa, na sequência, a gente pode observar quais os programas de pós-graduação que possuem uma linha de pesquisa em inteligência artificial. Então, a gente consegue observar aqui que muitas das universidades elas já têm uma linha de pesquisa nessa área bem contemporânea, que é a área de inteligência artificial, né? Aprendizado de máquina, machine learning, ciência de dados e por aí vai, né? Então essa é uma área que está bem consolidada aí nos mais diversos programas de pós-graduação em computação, apesar do conceito ele ainda não ser tão alto, né? Considerando o quadro geral aí dos programas de pós-graduação. A gente pode observar também a área de concentração de alguns programas, né? E nesse caso aqui eu pesquisei por teoria da computação. Aqui a gente consegue observar os programas de pós-graduação com a área de concentração em teoria da computação. A gente consegue observar também que a maioria dos programas eles têm um conceito máximo emitido pela CAPES, justamente porque esse é um assunto bem complexo e exige um quadro de professores bem qualificado para poder avançar, né, nessa área complicada que é a teoria da computação, computação teórica, com um viés muito mais voltado para a área de pesquisa em computação. Bom, pessoal, então o que eu tinha para mostrar para vocês basicamente era isso, tá? A gente pode fazer muitos outros tipos de gráficos com esses dados que a gente possui aqui. Isso vai ser conteúdo dos próximos vídeos, tá? Eu deixei aqui um script comentado para possibilitar que todos esses dados que a gente possui num data frame ou numa planilha Excel a gente possa salvar em um banco de dados. Aqui nesse caso eu utilizei o Postgre, tá? Então com essa linha de comandos aqui, onde a gente instala o rPostgreSQL e faz algumas configurações aqui do banco, a gente consegue fazer inserção desses dados em colunas, em tabelas, no banco de dados do Postgre. Então é uma forma mais interessante de armazenar esses dados do que em planilhas eletrônicas. Pessoal, basicamente o que eu tinha para mostrar para vocês nesse vídeo era isso, tá? Se vocês gostaram do vídeo, deixem um like, compartilhem com seus colegas, seus amigos interessados em realizar análise de dados, tá? Todas as referências que eu utilizei para desenvolver esse trabalho eu vou colocar na descrição do vídeo, tá? E a sequência, o próximo vídeo dessa sequência, dessa playlist, é a gente tentar automatizar essa geração de gráficos. Então, para isso, a gente vai utilizar o Shine, tá? Para produzir de forma automatizada alguns desses gráficos aqui que a gente está fazendo na mão com código, com ggplot. Então, a ideia é a gente ter alguns campos de input, onde a gente vai colocar algumas informações, clicar em gerar gráfico e aí a gente vai gerar esses mapas de forma mais automatizada. Pessoal, então era isso. Muito obrigado e até a próxima.